o tema é o seguinte. Thomas Edison, quando ele inventou a lâmpada, vocês sabem que o Thomas Edison é o maior inventor da história da humanidade em número de patentes, né? O cara tem mais de 2.000 patentes em nome dele. Pois é. Uma das mais importantes que a gente mais usa até hoje é a lâmpada. O cara inventou a lâmpada, meu amigo. E ele foi levar essa invenção para uma fábrica que ia vender a patente. Estava sempre precisando de dinheiro. Ele chegou na fábrica e ficou pensando, quanto eu peço pela minha patente? Pensou e concluiu o seguinte, que ele ia pedir $5.000 pela patente. Os números não são precisos, tá, pessoal? Mas a relação entre eles e as ordens de grandeza é que importa. Ele ia pedir $5.000 pela patente. Chegou lá, ele começou a explicar a invenção e ele simplesmente esqueceu, isso mesmo, esqueceu de falar o valor. Ele se empolgou na explicação. E o dono da fábrica se antecipou e fez uma oferta. E disse o seguinte, olha, eu pago na sua patente $20.000. $20.000. Thomas Edison deve ter pensado, rapaz, ainda bem que eu não fixei o preço em $5.000. Bem, quando você coloca um preço na mesa de negociação, você está fazendo uma ancoragem. Ancoragem é uma tática de oferta em negociação. E é uma tática para setar toda a discussão em torno de um determinado valor. O que acontece? O nosso cérebro trabalha com referências. No momento que você coloca um valor na mesa, aquela passa a ser a referência para a negociação. Essa é a técnica da ancoragem. E aí a gente tem que responder a duas perguntas. A primeira é, quando eu devo ancorar? E a segunda é, caso eu ancore, como eu devo ancorar? Bem, a primeira tem uma resposta teoricamente mais simples, que é, você deve ancorar quando você tiver informações suficientes para isso. Se você tem bem definidos os BATNAs, né, quer dizer, o seu BATNA, tem uma ideia do BATNA da outra parte, ancorar faz sentido. Quando você não tem, aumenta o risco na ancoragem, né? E você sabe que você pode colocar ou tudo a perder, ou que você pode acabar colocando um teto para você numa negociação que poderia ter ido além. Mas se você estiver confortável com esse teto em relação ao seu BATNA, tudo bem. Agora, caso você decida ancorar, né, a primeira oferta tem muito poder mesmo. Caso você decida ancorar, como você deve fazê-lo? Bem, você deve medir todos os riscos para definir o valor da ancoragem. O valor da ancoragem é sempre um valor um pouco acima daquele que você acha razoável pelas informações que você tem. Por quê? Porque sempre que alguém faz uma oferta e ancora o valor, a outra parte, ela primeiro, a mente dela vai fazer um movimento automático de ficar atrelada àquele valor. Depois, um outro pedaço da mente, que é o sistema 2, é o sistema racional, ele vai buscar fazer um ajuste que a favoreça. Então, se você está, por exemplo, negociando um conflito pelo réu e oferecer um valor para encerrar o conflito, você ancorou o valor da negociação, mas a outra parte vai fazer um ajuste para cima. Disse que as pesquisas mostram que uma ancoragem razoável gira em torno de 20%. Então, se você é o réu e acha que o valor razoável de negociação é em torno de R$50.000, você faz uma oferta de 40. Por quê? Porque aí, nas discussões, o ajuste vai ser feito para cima e nós vamos chegar ali perto dos 50. Uma ancoragem agressiva é em torno de 30%, 40%.
E uma ancoragem acima de 40% é uma ancoragem ofensiva. Ancoragem ofensiva, via de regra, você não deve fazer, porque ela traz consigo um potencial de ofensa muito forte para a relação. E se você destruir a relação, acaba a negociação, né? Por outro lado, se você está do lado de quem não fez a oferta, quer dizer, se você recebeu uma ancoragem e você não achou aquela ancoragem ofensiva, possivelmente ela está em torno de 20% a 40%. Quer dizer, tem margem para você negociar para baixo esse valor. Se você perceber, pelas informações que você tem, que a ancoragem é agressiva e é mais do que agressiva, ela é ofensiva, você deve explicar isso para outra parte através de argumentos bastante objetivos, porque afinal de contas você tem alguns números para mostrar a ofensividade da ancoragem, e você deve sair da mesa de negociação. E só deve voltar caso procurado pela parte contrária, que possivelmente vai rever seus números, vai rever seus comportamentos, até porque você apresentou dados objetivos, e talvez ela volte pedindo uma oferta sua. Muitas vezes essa é a dinâmica, né? É exatamente isso que acontece. E aí, para você evitar a ansiedade, é muito importante saber essa dinâmica, porque você consegue se preparar melhor para aquilo que vai acontecer. Então, se um cliente te procura, ou se você já tem um cliente e vocês estão afim de encerrar um conflito para evitar um litígio, ou de encerrar um litígio que já existe, buscando uma negociação que faça sentido para as duas partes, use essas técnicas para, decidir se você faz a primeira oferta em nome do seu cliente, e 2, como você quantifica essa oferta, quer dizer, onde você ancora. Se você não tiver informações, lembre-se do Thomas Edison. A ancoragem pode te machucar nesse caso. Tá bom, meu amigo, minha amiga?